Vamos conversar agora a respeito de planejamento e avaliação em tempos de BNCC. As nossas intencionalidades pedagógicas serão garantidas a partir do momento que elas estejam previstas, explicitadas no planejamento, para que elas possam então serem consideradas e colocadas em prática durante as atividades, as ações pedagógicas e depois avaliadas, né, ao final das etapas do processo. O ponto de partida, né, para que a gente consiga concretizar as nossas intencionalidades pedagógicas é o planejamento e avaliação. A Base Nacional Comum Curricular, como todos nós já sabemos, estabelece, né, o conjunto de aprendizagens, competências e habilidades a que todos os alunos têm o direito de desenvolver e aprender. E essas aprendizagens foram elaboradas e estabelecidas a partir dos princípios da igualdade, equidade, diversidade e da educação integral, onde os alunos devem desenvolver todas as dimensões que constituem o ser humano. A dimensão intelectual, física, emocional, social e cultural. Todos esses princípios devem ser considerados, observados, respeitados e garantidos nos processos pedagógicos. E isso começa no planejamento, na definição, no estabelecimento das nossas intencionalidades pedagógicas que devem ser pautadas por esses princípios apontados pela BNCC. Quando nós falamos de planejamento, nós estamos nos referindo a um plano. O professor, a professora, antes de entrar numa sala de aula, antes de propor uma ação, uma atividade, ele deve ter pensado sobre essa atividade, sobre essa ação. Ele deve ter se organizado em relação aos objetivos dessa proposta, ao público-alvo, aos conteúdos, objetos de conhecimento que serão trabalhados durante essa proposta, as estratégias que serão utilizadas, a forma de avaliar as aprendizagens ocorridas por meio dessa proposta, dessa atividade, dessa ação. Então, planejar para o professor é a organização de todos esses elementos, de todas essas etapas que compõem o processo de ensino-aprendizagem. E aí existem alguns instrumentos de planejamento mais comuns, convencionais, em que normalmente todo professor e professora se depara no exercício da sua profissão, seja numa rede pública, municipal, estadual, nas escolas particulares, seja no ensino fundamental, na educação infantil, no ensino médio. Então vejamos, alguns desses instrumentos de planejamento do trabalho pedagógico e como nós podemos elaborar, organizar esses instrumentos em consonância com a Base Nacional Comum Curricular. Então, nós sabemos que o nosso referencial nos dias de hoje deve ser principalmente a Base Nacional Comum Curricular. É a partir dela que os currículos escolares devem ser revisados, atualizados. É a partir da BNCC e desses currículos atualizados que os PPPs, os projetos político-pedagógicos de cada unidade escolar, deve ser atualizado, revisado e, claro, sem esquecer de toda a legislação, as diretrizes que orientam e organizam o sistema educacional brasileiro. Então, o nosso planejamento enquanto professor deve estar
em consonância, deve estar de acordo com essas diretrizes curriculares, a legislação, com o PPP da minha escola, com o currículo escolar da cidade, né, da rede a qual eu esteja, né, submetido. Então, o primeiro documento, a primeira fonte em que eu, professor, devo recorrer para começar a organizar, a montar o meu planejamento, devem ser esses documentos. É preciso que eu, professor, estude, conheça o projeto político-pedagógico da escola onde eu atuo, o currículo escolar do sistema no qual a minha escola está inserida, a BNCC, que orienta toda a organização desses documentos. Então, para a gente começar um planejamento pedagógico das nossas ações, é fundamental que a gente conheça e estude, né, essas diretrizes, né, essas orientações legais, esses documentos que norteiam o trabalho pedagógico, devem nortear o trabalho pedagógico do professor em sala de aula, a atuação dos alunos e a definição das intencionalidades pedagógicas, né, principalmente. Então, a partir dessas orientações, dessas diretrizes, o professor, então, ele deve elaborar um primeiro instrumento de planejamento, que é o plano de ensino. Cada componente curricular do ensino fundamental possui um plano de ensino, que é organizado para cada ano. Então, nós temos que ter um plano de ensino de matemática para o primeiro ano, outro plano de ensino de matemática para o segundo ano, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. E se eu tenho diferentes professores que atuam no mesmo componente curricular, na mesma escola ou na mesma rede, é fundamental que a elaboração desse plano de ensino de matemática para cada ano da rede, da escola, seja elaborado de forma integrada, de forma articulada, a fim de que, após esse trabalho de planejamento, nós tenhamos um plano de ensino de matemática para o primeiro ano de todas as unidades escolares da rede, ou um plano de ensino de matemática para todos os primeiros anos dessa escola. Então, é um plano de ensino de matemática para o primeiro ano. Esse plano de ensino será colocado em prática por cada um dos professores de matemática que lecionam nos primeiros anos. E aí, é claro que esse plano de ensino que foi elaborado de forma articulada, ele passará por adaptações para a realidade de cada turma, de cada escola, mas ele é o documento que vai compor as diretrizes e as orientações do currículo escolar adotado para aquela rede, para aquele sistema, por aquela cidade. Então, ele tem que ser obedecido, ele tem que ser observado. Aquilo que está no plano de ensino de matemática para os primeiros anos é o mínimo que tem que ser garantido. E aí é claro que no planejamento individual de cada professor, considerando a realidade de cada turma, de cada escola da rede, adaptações serão feitas, serão propostas, né? Outras aprendizagens serão acrescidas naquele planejamento do plano de ensino. Outra coisa que vai sofrer adaptações é a sequência. Às vezes, a sequência proposta no plano de ensino, ela funciona muito bem e está em consonância com o plano do ano anterior para algumas escolas, mas para outras essa sequência não é a mais adequada. Então, o professor dessas outras escolas vai então rever aí no seu planejamento individual
Qual seria essa sequência? Um plano de ensino, ele deve expressar, indicar as intencionalidades pedagógicas. Essas intencionalidades pedagógicas, elas se materializam no plano de ensino na forma de uma organização bimestral, né? Então, há uma indicação de conteúdos, né? Objetos de conhecimento e habilidades a serem desenvolvidos em cada bimestre. Então, eu tenho lá uma coluna indicando o bimestre. Tenho que ter também nesse plano de ensino a indicação, né, dos conteúdos, dos objetos de conhecimento que serão trabalhados, né, que deverão ser trabalhados em cada bimestre. Tenho que ter também a indicação das habilidades que serão trabalhadas, desenvolvidas a partir de cada um desses conteúdos, desses objetos de conhecimento. Então, se eu coloquei lá no meu plano de ensino, primeiro bimestre, é um plano de ensino de matemática para o segundo ano do ensino fundamental. Então, no primeiro bimestre, um dos conteúdos ou um dos objetos de conhecimento que deverá ser trabalhado é números e medidas de tempo. Então, indiquei lá no meu plano de ensino esse conteúdo, esse objeto de conhecimento que deverá ser trabalhado no primeiro bimestre. Qual é ou quais são as habilidades que devem ser desenvolvidas a partir do trabalho com esse conteúdo? Tenho que indicar no meu plano de ensino. E aí, na indicação desses conteúdos, desses objetos de conhecimento e dessas habilidades, a gente já começa a colocar o nosso plano de ensino em consonância com a BNCC. Então eu vou recorrer lá à matriz de aprendizagens apontadas na BNCC para o componente matemática, para o segundo ano e verificar, então, quais são os objetos de conhecimento obrigatórios que eu tenho que trabalhar com os meus alunos e as habilidades correspondentes a cada um desses objetos de conhecimento. E aí, então, eu transponho para o meu plano, fazendo as adaptações necessárias de acordo com a realidade do meu contexto, da minha escola, dos meus alunos, mas obrigatoriamente aqueles objetos de conhecimento e aquelas habilidades de matemática para o segundo ano, lá da Base Nacional Comum Curricular, deverão estar indicadas aqui no meu plano de ensino de matemática para o segundo ano da minha escola. Posso acrescentar outros objetos de conhecimento, outras habilidades? Sim. Não só pode, como é o desejável. O que está na base é o mínimo obrigatório. Então, continuando aí a elaboração do meu plano de ensino. É um planejamento de aprendizagens que é anual. Então, eu tenho que prever os objetos de conhecimento, as habilidades que serão trabalhadas, desenvolvidas ao longo de todo o ano letivo e encaixar essas aprendizagens em cada um dos bimestres. Então eu tenho aí uma coluna, né, indicando o bimestre, uma segunda coluna indicando os conteúdos, os objetos de conhecimento e uma terceira coluna indicando as habilidades correspondentes a cada um desses conteúdos, a cada um desses objetos de conhecimento. São as habilidades que deverão ser desenvolvidas com os alunos a partir do trabalho, do estudo com cada um desses conteúdos, desses objetos de conhecimento. E por fim, nós também temos que indicar nesse plano de ensino anual quais são as principais estratégias, metodologias de ensino que nós vamos utilizar. E não há necessidade de indicar qual a estratégia, a metodologia será utilizada para o trabalho com cada um dos conteúdos das habilidades. Não. O professor pode indicar, né, de uma forma geral, durante o ano letivo, quais são as estratégias, quais são as metodologias que ele pretende empregar e utilizar. Ele vai tirar isso da cabeça dele,
né, de forma aleatória? Claro que não. Ele tem o PPP da escola, o currículo escolar, né, da cidade, da rede, do sistema. Ele tem a BNCC, que traz indicações de princípios pedagógicos, de abordagem pedagógica. Então, a escolha dessas estratégias, dessas metodologias, também devem estar de acordo, em consonância com a proposta pedagógica que a escola adotou e que devem estar expressas, né, explícitas no PPP, no currículo escolar da cidade. Então, eu vou indicar aqui no meu plano de ensino de matemática para o segundo ano que uma das estratégias utilizadas serão aulas em laboratório de matemática, aulas com material dourado, estratégias de metodologias ativas, da sala invertida, em que o aluno vai ser estimulado, né, a se colocar numa posição de professor, né, que vai ensinar para os seus pares o que ele está aprendendo. Vamos fazer uso de ferramentas e plataformas digitais, simuladores. Vamos fazer uso de estratégias de gamificação, jogos. Então, nessa última coluna, né, do meu plano de ensino anual, eu faço essas indicações, né, de quais são as principais estratégias, metodologias que eu pretendo utilizar ao longo do ano durante as aulas de matemática. Então, esse documento chamado Plano de Ensino, ele reúne de forma organizada, sistematizada, dentro de cada bimestre, quais são as aprendizagens que serão trabalhadas na forma de objeto de conhecimento, conteúdo e suas respectivas habilidades, e também as principais estratégias que se pretende utilizar ao longo do ano nas aulas de matemática. É importante que esse plano de ensino seja elaborado no início do ano letivo, durante o período de planejamento, né, da escola, da rede. E esse documento ele deve ser encaminhado para a coordenação pedagógica, que vai fazer uma verificação, uma avaliação, se o que foi proposto, né, no plano de ensino de matemática para o segundo ano está de acordo, coerente com o plano de ensino de matemática do primeiro, do terceiro, né, já que é uma progressão. Se as estratégias propostas pelo professor naquele plano de ensino estão coerentes com o projeto pedagógico da escola, com as abordagens pedagógicas indicadas no currículo escolar adotado pela rede. Então, a coordenação pedagógica tem um trabalho também fundamental, importante, que é uma visão macro, né, na revisão desses planos de ensino, até que, então, eles sejam autorizados e possam compor o plano de ensino da escola, da rede. Então, nesse plano de ensino da escola ou da rede, nós teremos os planos de ensino de matemática para todos os anos, que são atendidos pela rede, pela escola, os planos de ensino de língua portuguesa para todos os anos, de arte, de educação física, de ciências, de história, de geografia, enfim, de todos os componentes curriculares que compõem a matriz curricular da escola, da rede, né, e que precisam, obrigatoriamente, devem apresentar, né, esse plano de ensino. Então, esse seria o primeiro instrumento de planejamento do trabalho pedagógico, os planos de ensino, que tem uma abrangência anual. Outro instrumento de planejamento pedagógico é o plano de aula. Esse plano de aula também vai organizar as aprendizagens que se pretende desenvolver junto aos alunos. Só que agora é numa dimensão micro, é numa dimensão
de sala de aula, de uma turma específica, em que o professor também deve elaborar. Mas agora ele vai fazer essa elaboração considerando as orientações, as diretrizes do seu componente curricular para aquele ano específico. Então, se eu vou fazer um plano de aula para o primeiro ano do ensino fundamental em língua portuguesa. Então, esse professor, essa professora, para fazer esse planejamento, do plano de aula, ele deverá levar em conta as orientações, as diretrizes, o currículo, o plano de ensino anual, que já foi elaborado, de língua portuguesa para o primeiro ano. E aí, então, ele vai selecionar as aprendizagens que ele quer desenvolver, trabalhar naquela aula especificamente. Ou seja, no plano de aula, nós também temos que indicar as nossas intencionalidades pedagógicas. E esse plano de aula deverá estar em consonância com a BNCC. Como que eu faço isso? Nas indicações das aprendizagens. Na indicação dos conteúdos e dos objetivos de aprendizagens dessa aula. Esses conteúdos e esses objetivos de aprendizagens é que devem estar coerentes, concatenados, ajustados com a matriz de aprendizagens apontadas, estabelecida pela BNCC. Existem vários formatos de plano de aula, mas normalmente o plano de aula ele deve apresentar o tema da aula, o público-alvo, a sua duração, para uma aula, 2 aulas de 50 minutos, de 45 minutos. E também deve indicar, e aí, a meu ver, é uma das partes mais importantes e que vão expressar as intencionalidades pedagógicas daquela aula, daquele plano de aula, deve indicar os conteúdos, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagens dessa aula. Vamos analisar um plano de aula cujo tema é nome próprio, como construo o meu nome. Esse plano de aula foi elaborado e é proposto para um público-alvo do primeiro aninho do ensino fundamental. O objeto de conhecimento de que trata esse plano de aula é a construção do sistema alfabético, que está inserido dentro da prática de linguagem, análise linguística e semiótica. Então, é um conteúdo que aborda a dimensão da gramática, elementos linguísticos relacionados aos símbolos, ao código que compõe a língua, as suas configurações. Para este plano de aula, são consideradas 2 habilidades que serão trabalhadas. A primeira delas diz o seguinte: reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. Então vamos analisar a estrutura dessa habilidade. Reconhecer é o processo cognitivo que espera-se que o aluno desenvolva, saiba fazer. Reconhecer o quê? O sistema de escrita alfabética. Esse é o objeto de conhecimento, é o conteúdo que deve ser trabalhado nessa aula para que se consiga desenvolver a habilidade de reconhecer nos alunos. Reconhecer o sistema de escrita alfabética como? Em que contexto? De que jeito? A estrutura da habilidade nos responde. Como representação dos sons da fala. Então veja, é uma habilidade que está relacionada à oralidade. Então o aluno deve saber reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. Ou seja, está relacionado com a fonética, com os fonemas, os sons das letras, das sílabas, o som resultante da junção do som das sílabas. Temos uma segunda habilidade proposta para essa aula. A habilidade diz o seguinte:
segmentar oralmente palavras em sílabas. Então, novamente, vamos à análise da estrutura. Processo cognitivo, segmentar, separar, dividir. Segmentar o quê? Palavras em sílabas. Então, o aluno deve ser capaz, ao final dessa aula, de dividir, palavras em sílabas, separar as sílabas de uma palavra. Como? De que jeito? Oralmente. Então, oralmente é o modificador da habilidade. Segmentar é o processo cognitivo esperado que o aluno saiba fazer, realizar. Segmentar o quê? Palavras em sílabas, esse é o objeto de conhecimento, é o conteúdo, que está relacionado com o objeto de conhecimento da habilidade anterior, que é o sistema de escrita alfabética. Como? Oralmente. Oralmente, então, expressa o modificador da habilidade, o contexto, o nível de abrangência, de desafio, que deve ser proposto para os alunos na atividade, na aula. Então, essas duas habilidades expressam os objetivos de aprendizagens dessa aula, que estão relacionadas com o conteúdo proposto para essa aula, com o objeto de conhecimento, que é o sistema de escrita alfabética. Então, até aqui, o plano de aula dá conta de expressar as intencionalidades pedagógicas dessa aula. Então, o professor sabe onde ele deve chegar com os seus alunos, quais aprendizagens os seus alunos devem conseguir realizar, desenvolver, e de onde ele tirou essas aprendizagens. Não é uma escolha aleatória, não foi uma escolha aleatória. O professor, ele tem como referência para elaborar o seu plano de aula, o plano de ensino do componente curricular que ele leciona, que por sua vez foi elaborado em função das orientações do PPP e do currículo escolar da escola, da cidade, da rede, que por sua vez devem estar em consonância com a Base Nacional Comum Curricular. A partir daqui, dessa etapa, com as intencionalidades pedagógicas expressas e claras, o professor passa então para a etapa da elaboração das ações, das escolha das estratégias que serão utilizadas no processo da aula para se atingir essas intencionalidades. Vejamos no exemplo que nós estamos considerando. Numa primeira etapa, o professor, a professora propõe que os alunos brinquem com um quebra-cabeças. Então, o professor distribui para cada aluno um conjunto de peças em formatos geométricos, em diferentes cores, que, quando juntas, formam um quebra-cabeças, formam uma outra figura geométrica maior. E propõe, estimula, ensina como fazer para encaixar uma peça na outra, até que se chegue, então, nessa figura geométrica maior. O que o professor está fazendo nessa etapa? O professor está desenvolvendo no aluno a habilidade de reconhecer os sentidos, os significados de cada uma das peças separadamente, as possibilidades de junção dessas peças para a criação de um outro sentido, de um outro significado maior que é relacionado ao todo, uma figura geométrica maior. Esse jogo de quebra-cabeças é muito parecido com o Tangram. O professor aqui não está utilizando nenhum tipo de letra, sílaba, palavras, mas não é uma aula de língua portuguesa em que se espera desenvolver nos alunos aquelas habilidades relacionadas ao sistema alfabético? Pois então, nessa primeira etapa, o professor está garantindo o desenvolvimento dessa habilidade de saber juntar pequenas partes para se construir uma parte maior. Pequenos significados para se elaborar um grande significado. É essencial o domínio dessa habilidade
para que o aluno consiga desenvolver a habilidade de segmentação de palavras em sílabas. Próxima etapa do plano de aula, o professor então entrega cartões para cada aluno com sílabas do nome desses alunos nesses cartões. Então, o Pedro recebe 2 cartões, um cartão com a sílaba P e outro cartão com a sílaba DRO. E é convidado, estimulado a continuar brincando de quebra-cabeças, só que agora com os cartões. E ele deve então conseguir unir esses cartões de forma que ele consiga criar, elaborar um sentido maior do que os sentidos de cada cartão, que neste caso é o seu nome. Mas o professor, quando entrega esses cartões, ele vai ajudar o aluno, ele vai mediar o processo de aprendizagem desse aluno. E ele vai então ensinar ao aluno os fonemas, vai ensinar ao aluno a sonoridade de cada sílaba de cada um dos cartões. E durante o jogo de encaixar um cartão no outro para se criar o nome, chegar a esse sentido maior, que é o nome da criança, do aluno, o professor então vai ensinando como fica a sonoridade ao juntarmos essas sílabas, esses cartões. Numa terceira etapa, o professor convida cada um dos alunos a se dirigirem a um painel que o professor montou previamente em uma das paredes da sala. Esse painel é dividido em partes, em espaços. Cada espaço contém o nome escrito dos alunos. E aí o aluno é convidado a levar os seus cartões até o painel e fixando cada um dos cartões numa sequência que faça sentido em relação ao seu nome. E o aluno é estimulado a verbalizar cada sílaba de cada um dos cartões que ele vai colocando lá no espaço do seu nome. De modo que quando ele conseguir montar todos os cartões numa sequência correta para formar o seu nome, ele então deve pronunciar o seu nome. Quando o aluno está realizando essa tarefa de encaixar os cartões na sequência correta no painel e de repente ele coloca um cartão que não é aquela sílaba, o professor oralmente vai fazendo intervenções, vai chamando esse aluno para se ater se realmente aquele cartão que tem aquele som é o cartão correto naquele momento, naquela sequência. Dessa forma, o professor está contribuindo com o processo de aprendizagem desses alunos em relação ao sistema alfabético da língua portuguesa, de forma lúdica, concreta e potencializando, focando, concentrando os seus esforços naquela aula, na sequência daquelas etapas, na oralidade, que deve ser o foco das 2 habilidades propostas, que as 2 habilidades propostas apontam. Então, esse é um exemplo de um plano de aula que está coerente, coeso, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque as intencionalidades pedagógicas desse plano de aula estão de acordo com as aprendizagens apontadas na BNCC. Muito bem, falamos do plano de ensino, que é macro, falamos do plano de aula, que é um instrumento de planejamento micro, que diz respeito ao universo, ao contexto da sala de aula, de um componente específico, de uma turma específica, de um professor específico. Além desses 2 instrumentos, também temos as sequências didáticas, que na verdade é uma sequência de etapas de atividades com um tempo maior de duração para cada uma dessas atividades
e com uma progressão em relação à complexidade de cada etapa, de cada atividade. Conforme os alunos vão avançando na sequência didática, nas atividades propostas, o nível de desafio também aumenta, vai progredindo. Normalmente, uma sequência didática, ela se desenvolve a partir de um tema, de uma unidade temática, ou seja, a partir de um determinado conteúdo, de um determinado objeto de conhecimento. E cada uma das etapas da sequência didática deve apresentar os seus objetivos de aprendizagens, ou seja, as suas habilidades, aquelas habilidades que pretende se desenvolver com os alunos em cada uma dessas etapas. Essas habilidades, ou esses objetivos de aprendizagens e o objeto de conhecimento que está sendo desenvolvido na sequência devem estar de acordo com o plano de ensino do componente curricular para aquela turma, aquele ano, que deve estar de acordo com o PPP da escola, que deve estar de acordo com o currículo escolar da rede, da cidade e que, por sua vez, deve estar de acordo com a BNCC. Desta forma, nós garantimos que as intencionalidades pedagógicas da sequência didática estão de acordo com as orientações e as diretrizes da BNCC. Outro instrumento de planejamento são os projetos. Nós, normalmente, é uma prática comum dos professores desenvolver projetos, elaborar e desenvolver esses projetos no contexto escolar. Todo projeto deve apresentar quais são os conteúdos, objetos de conhecimento que serão trabalhados no projeto, assim como os objetivos de aprendizagens, objetivo geral, objetivos específicos. Portanto, o projeto também deve expressar as aprendizagens que serão trabalhadas durante a realização desse projeto. Os conteúdos, os objetos de conhecimento e as habilidades, ou os objetivos de aprendizagens, que mais uma vez expressam as intencionalidades pedagógicas desse projeto e que devem estar de acordo com a BNCC. Tudo bem? É isso.